Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala o professor Salomão. Vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, nós dedicamos categoricamente nas últimas videoaulas a tratar da sucessão causa-mortes, estudando pontualmente os seus principais dispositivos, principais, portanto, regras legais. Sequencialmente estudamos de forma bastante profunda. Eu creio que foi uma das aulas que eu mais me dediquei para trazer informações pontuais sobre a óptica, inclusive da jurisprudência mais atualizada. E aí reverbera a atenção agora para a análise da sucessão testamentária. Bem, falar de sucessão testamentária, pessoal, é, sem sombra de dúvidas, falar de testamento. Nesse sentido e consequência, eu queria só, mais uma vez, pela segunda vez, eu fiz isso em sala de aula presencial, estou fazendo agora pela segunda vez agora na sala de aula virtual. Bem, dentro desse contexto de consequência, o Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002, ela tem, portanto, categoricamente, mais 3 divisões mínimas que a gente pode encontrar categoricamente. Por que 3? Porque na parte final, que inclusive é muito negligenciado, tanto pelo estudante como pelo operador do direito, que é inclusive uma parte que trata do direito intertemporal, que é rica de questões. Então vejam, quando você ficar de frente, especialmente ao Código Civil, você tem que trabalhar mentalmente a essa percepção. Bem, a parte geral do Código Civil, ele dedica-se mais de 200 artigos, pessoal, só da parte geral. É muita informação. Tanto que em cursos nas faculdades é dividido geralmente em 2 vezes, justamente para compor o conteúdo necessário e indispensável. E dar informação, hein? Sequencialmente, pessoal, nós temos a parte especial, que trata pontualmente de obrigações, teoria de empresa, dias reais, sequencialmente famílias e sucessões. Bem, pactualmente nesse sentido, nós estudando sucessões, nós estamos falando aqui pontualmente de sucessões causa-morte. Porque veja só, pessoal, na óptica das obrigações, não existe sim sucessões intervivos. Um contrato de compra e venda, você transmite perfeitamente um bem para terceiros, pontualmente sobre o crivo, portanto, da negociação. Negue ócio, negar o ócio. Manifesta, portanto, categoricamente a ideia de autonomia privada. Na mesma medida e consequência, nós temos aqui, pessoal, categoricamente, o estudo pontual dos demais contratos, inclusive atípicos. E aí reverbera a situação pontual do artigo 425 do Código Civil, que autoriza, portanto, os contratos atípicos. Sequencialmente, pessoal, lá no final da ponta, olha só, como se fosse início e o fim, né? Obrigações aí pula para sucessões. Nós temos aqui a sucessão causa-morte. Evidentemente, existe um fenômeno pontual, que é o droit de saisine, que vai dar, portanto, pessoal, o estopim pontual para que haja a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários. Nesse sentido e consequência, lembrar que no dia das sucessões, nós dividimos a nossa matéria em 3 grandes núcleos. Sucessão legítima, que foi explorada anteriormente, sucessão testamentária, que nós vamos explorar agora nesse encontro, e sequencialmente inventário. No que tange pontualmente inventário, como eu já havia falado para vocês no primeiro dia de aula, nós já dizemos para vocês que categoricamente que aspectos do inventário nós iremos enfrentar ao longo do curso. Para não ficar, pessoal, uma situação de uma informação inédita ou, para alguns, uma delonga profunda de questionamentos. Então, veja, você já vai sendo sobre a sua ótica, né? Seu ouvido, você vai ouvir, né? Informações pontuais ao longo do curso tratando de legítima e ao longo do curso tratando de sucessão testamentária. Agora, sobre sua visão, ou seja, sobre sua óptica com P, você vai ver aqui esquemas, quadros, informações, inclusive intuitivas, de memorização. Bem, essa matéria eu tenho muita felicidade de ensiná-la porque já faz 10 anos que eu desempenho esse trabalho com sucessões. Então eu gosto dessa disciplina. E, inclusive, eu lido com o processo nesse sentido. Bem, eu estou aqui sempre a ouvidos, tá? Nós estamos sempre no procedimento de crescimento ascendente, assim espero na minha vida, na vida também sua. Estou a ouvidos e vamos em frente, tá bom? Bem, direito das sucessões. Pontualmente, pessoal, nos faz lembrarmos especificamente, estabelecermos um mar divisor. Professor, mas o senhor já havia falado isso em sala, depois o senhor falou uma vez no terceiro vídeo, o senhor falou da divisão. Sim, mas vamos relembrar, não custa nada, é importante.
Bem, a sucessão legítima, pessoal, ela difere, de certa maneira, da sucessão testamentária. A sucessão legítima ela é também chamada de testamento tácito ou sucessão ab intestato. A ab intestato, essa expressão é muito utilizada em bancas de provas. Então veja, essa sucessão ela opera exclusivamente pela força da lei. A lei, portanto, ela traz todos os viés, todas as orientações para que ocorra a sucessão legítima. Sequencialmente, pessoal, se é uma sucessão que depende única e exclusivamente da redação da lei, a lei, portanto, determina o modus operandi da sucessão, é uma sucessão que independe, categoricamente, de qualquer declaração de vontade. Nesse sentido, em consequência, eu relembro a vocês o testamento. Evidentemente, pessoal, o testamento é um negócio jurídico unilateral. E, nesse sentido, pessoal, significando um negócio jurídico unilateral, é emanado única e exclusivamente de uma pessoa. E essa pessoa, desculpa, emanando, portanto, no âmbito da autonomia privada, ele exorta o seu entendimento quanto à ocorrência da divisão dos bens que compõem seu acervo patrimonial. Lembrar pontualmente o artigo 91 do Código Civil, que categoricamente diz que considera-se universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de um titular dotada de valor econômico. Se você pegar a lei, ele utiliza da pessoa, mas eu prefiro usar a expressão de titular, não querendo menosprezar o legislador, mas eu memorizei dessa forma porque nós temos a massa falida, nós temos pontualmente o espólio, que inclusive vai ser temática do próximo encontro. Então veja, não é só de uma pessoa, física ou natural, ou também de uma jurídica, de direito público interno ou externo, ou de direito privado. Não é somente isso, mas também existe um acervo patrimonial afetado pontualmente para determinadas atividades, determinadas finalidades, que no caso do espólio é realmente pagar todos os credores deixados pelo decújo, sequencialmente fazer a correta transmissão de todos os bens aos herdeiros legítimos e testamentários. E também, se for caso, o legatário. Tá? Então, herdeiros legítimos e testamentários e legatário. Tá? Não existe a expressão herdeiro legatário, isso não existe. Então, herdeiros legítimos, testamentários e, sendo o caso, legatários. Bem, a sucessão legítima está bem de boa, né? Então vamos seguir em frente. Sequencialmente, pessoal, ainda na sucessão legítima, os livros costumam, inclusive, apontar uma característica pontual da sucessão legítima, é que ela é operada, né, ela observa essencialmente uma ordem de vocação hereditária. Está lá no artigo 1829. Não vou voltar a ler isso aqui, porque eu já li demais esse dispositivo para vocês. E se for o caso, ao longo da sucessão testamentária, a gente desenvolver, eu vou fazer. Mas no momento, é só relembrar. Portanto, na sucessão legítima, primeiro, depende exclusivamente da força da lei, determinação ex lege. Sequencialmente, independe da vontade, portanto, do decújo, do testador. Não há, nesse sentido, que questionar testamentos. Para você operar a sucessão legítima, você não precisa de testamento. Isso aí é praticamente óbvio, mas o óbvio não pode ser esquecido. Né? Quando você esquece o óbvio, aí, meu amigo, desespero. E, sequencialmente, nós temos um ponto modal crivo temático endógeno, que talvez é um dos pilares que a gente pode dizer, é que na sucessão legítima ela observa a ordem de vocação hereditária. Está prevista esta no artigo 1829 do Código Civil. Bem, a nível de previsão pontual, você vai ler o artigo de 1829 e o artigo 1856 do Código Civil Brasileiro, né? 1634, 35, 36, 1856 do Código Civil Brasileiro. Você vai ler de 1829 a 1856 do Código Civil. Sequencialmente, vamos tratar da sucessão testamentária. Bem, é uma sucessão, pessoal, inclusive eu lembro de uma questão de prova que tinha como opção a que exclusivamente operada, né? Eu estou usando essa terminologia, mas o procedimento é regido pelo testamento. Claro que não, né, gente? Todo procedimento que vai envolver a sucessão testamentária também depende de lei. A lei ela vai dizer pontualmente, inclusive a lei processual, a abertura do testamento, os impactos que isso vai gerar pontualmente, pessoal, quanto à distribuição dos bens, a questão da legítima. Então, não é o testamento que vai dar o modus operandi da sucessão testamentária. Pelo contrário, é um profundo equívoco. Mas a sucessão testamentária, pessoal, ela é operada segundo o ato personalíssimo de manifestação de vontade por parte do testador, sequencialmente observando o crivo da legalidade. Então veja, é uma sucessão em que, a priori,
em texto, né? Você observa pontualmente a vontade do testador. Sequencialmente, você vai ter o que, gente? Uma sucessão operada pelo crivo da legalidade. Aliás, a Constituição é clara. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2º. Então, trabalhando uma dimensão conceitual, né? Conceito vem de conceptum, que é conceber, ou seja, vou conceber para vocês uma orientação pontual. A sucessão testamentária, ela se opera pela manifestação de vontade livre, consciente, informada, desembaraçada, dotada de boa-fé, por parte, portanto, do decujus, em que ele vai elaborar um documento claro, translúcido, chamado testamento, em que vai ser, portanto, pessoal, o elemento indexador para que ocorra o quê? Para que ocorra a transmissão dos bens. Evidentemente, observando os termos da lei. Então, nunca esqueça isso. Dentro de um Estado democrático de direito, né, a Constituição, no seu preâmbulo, é claro, né, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. E aí o parágrafo primeiro passa uma rasteira e diz, não, peraí, não é só democrático. É um Estado democrático de direito. Então, veja, pontualmente, tem que ter o crivo da legalidade. Bem repetindo, sucessão testamentária é aquela que opera por ato personalíssimo por parte do decúgio, quanto à sua última manifestação de vontade, evidentemente em vida. Sequencialmente, ela é instrumentalizada via um documento chamado testamento, que representa na sua inteiriça um negócio jurídico unilateral, não receptício, porque os efeitos do testamento independem da vontade, portanto, dos herdeiros testamentários, é um negócio jurídico não receptício. Sequencialmente, o que eles podem fazer é renunciar à herança. E, por fim, não pode afastar em hipótese alguma do crivo da legalidade. Bem, seja na sucessão legítima ou na sucessão testamentária, os efeitos dela é post-mortem. Em civil, no curso da faculdade de vocês, provavelmente foi civil 3, vocês estudaram obrigações. Sequencialmente, agora, civil 6, vocês estão estudando, evidentemente, sucessões. Tá? Então, sucessão intervivos, obrigações, sucessão causa-morte, direito das sucessões. Tudo bem? Nesse sentido e consequência, deixa eu trazer mais informações. Acho que sucessão geral testamentária, topografia dos dispositivos. Acho que está bom nesse ponto. Bem, eu gosto também de fazer uma colocação bastante importante, para antes de a gente prosseguir nossa videoaula, é que você inclusive vê em livros bastante respeitados e respeitáveis, uma certa, eu não digo neologismo, mas eu digo no sentido de uma mistura de termos. Porque veja, quando nós falamos de sucessão legítima, envolve necessariamente o modo de suceder, que sequencialmente vai impactar no modo de partilhar. Nós vimos isso na aula no semestre, aí nesse semestre no início do curso. Então, na legítima, sempre vai envolver o modo de suceder e, sequencialmente, o modo de partilhar. No que tange ao modo de suceder, que é o modo, portanto, o modo operante da sucessão, causa-morte, ela pode se dar por direito próprio e, sequencialmente, por direito de representação. Se for por direito próprio, o modo de partilhar é por caput ou por cabeça. Tá? Já vi em prova objetiva a expressão por caput. Aí o cara, por caput, não é por cabeça. E na outra situada da matéria, se o modo de suceder for por direito de representação, é por estípio. E já vimos pontualmente essas questões que envolvem o direito próprio, o direito de representação. Não estou aqui me delongando, tá? Estou respeitando o seu tempo. Só estou relembrando, porque a gente vai tocar um tema novo. Sequencialmente, pessoal, quanto à sucessão testamentária, ela importa especificamente a uma declaração de última vontade por parte do decujus, o testador. E aí, pessoal, essa sucessão é chamada de sucessão intuito personae. Nesse sentido de consequência, porque ele direciona as pessoas com que ele quer que sejam beneficiados. Então, repetindo, na sucessão legítima, nós temos que entender pontualmente o modo de suceder e o modo de partilhar. O modo de suceder, por direito próprio ou por direito de representação. Se for por direito próprio, partilha-se por cabeça ou por caput. E se for por direito de representação, nós partilhamos por estirpe. Tá? Só para lembrar, eu fico empolgado com a matéria, vamos supor pontualmente que
fulano de tal, né, ele morre e tem 2 filhos, né, que seriam os herdeiros. Então, nesse sentido, não tem, é viúvo, por sinal. O fulano de tal, viúvo, só tem 2 herdeiros, que são seus filhos. E os seus filhos, primeiramente, ali nunca deram nenhum comportamento de indignidade, sempre respeitando o pai, beleza, os filhos corretos. O que vai acontecer? Evidentemente, a Berta ingressando com o inventário, pontualmente no Novo Testamento, quem vai suceder-se, pontualmente, são esses 2 herdeiros. E esses 2 herdeiros sucedem-se por direito próprio. Mas como é que eu vou partilhar isso, meio a meio? É por cabeça. Então eu pego o acervo patrimonial, divido no meio, para um, para outro, show de bola, encerra a conversa. Agora, na mesma situação, pessoal, vamos supor que fulano de tal, também viúvo, tem 2 filhos corretos, mas um é pré-morto. Né? Um, infelizmente, tomando conhecimento da morte, da doença do pai, né? Ele se assustou, enfim. Infelizmente, o filho, muito amado pelo pai, reciprocamente, ele falece. Então, ele é um pré-morto. O que vai acontecer? Quanto à parte dele, aí vem um modo de partilhar, vai ser por estipe. Evidentemente, vai ver o cálculo pontual, vai pagar os credores fazendários, né, o ITCMD, etc. Vai fazer, portanto, o pré-adimplemento das obrigações contraídas em vida pelo decurso, para assim, sequencialmente, haver a divisão, a partilha. Nesse sentido e consequência, essa divisão, esse quinhão de metade, uma parte é por cabeça, evidentemente, para o herdeiro vivo, e ao pré-morto, como você não vai poder transmitir dinheiros a alguém que está morto, e não tem nem como pegar, vai para os seus herdeiros. Tá? Vimos, inclusive, os efeitos da dignidade, né, que emana uma partilha por estipe. Né? O cara é indigno, o tratamento jurídico, nós vimos isso na aula passada, e o tratamento é como se ele fosse pré-morto. Inclusive, tem um livro português que diz que é como se tratasse uma morte civil. Em vez de uma morte natural, uma morte cívica. Né? É uma coisa triste mesmo, a indignidade. Então, bem, feito isso, sucessão testamentária sempre vai importar o que, gente? Uma sucessão intuito personae, pontualmente ali classificando e indexando, portanto, as circunstâncias. Bem, feito isso, modo de partilhar. Aliás, eu até coloquei aqui, ó. Era para ter lido. Mas tudo bem. Vamos aqui nesse sentido pontual o artigo 1788 do Código Civil, que ele transmite rapidamente essas informações pontuais que eu vou trabalhar com vocês, que é um artigo, inclusive, pessoal, que ele transmite várias informações associadas e importantes. É o 1788. Professor, de novo esse artigo? De velho, tá bom? De velho. Vamos lá de novo, sem problema nenhum. Lógico que uma visão mais profunda. Pessoal, essa bússolazinha aqui, você clica, esse martelo aqui, você clica, aparece uma jurisprudência, tá? Quem tiver interesse de fazer o aprofundamento, nem sempre tem uma jurisprudência que a gente está querendo muito. Eu fiz uns testes, mas sempre você, humildemente, você está aprendendo, viu, gente? É importante você ser sempre uma mente aberta para o conhecimento. Bem, o artigo 1788 diz o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos seus herdeiros legítimos. Então, pessoal, ali nós temos o quê? Nós temos pontualmente os herdeiros necessários. Evidentemente, nós temos aí, pessoal, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Evidentemente, lembrando pontualmente da nova temática, inclusive o próprio STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 1790, olha aqui, ó, bem que eu vi falei, ó, né? Então, reconhecendo a inconstitucionalidade do 1790, não tem mais como a gente fazer qualquer tipo de apoio diferenciando a nível de direitos sucessórios entre o companheiro, companheira com o cônjuge sobrevivente. Não tem nenhum nexo você estabelecer isso. E vimos na nossa aula um caso interessante, né, que é de uma concorrência havendo entre o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente. Olha que loucura. Né? Nós vimos aí pontualmente, inclusive, trabalhamos a óptica pontual dos tribunais, em especial STJ. Então, morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Ou seja, pessoal, essa aqui faz parte da sucessão legítima ou ab intestato. Por quê, gente? É a sucessão que não há testamento. Vira e mexe, nós encontramos algumas conotações do tipo: qual é a sucessão preferida pelo legislador? Todo mundo vai dizer, é sucessão legítima, né? Só um chatinho.
é a sucessão legítima. Mas, pessoal, que dar equívoco de tua parte. Na realidade, a sucessão testamentária é a que dá preferência na sistemática legal. A própria lei reconhece a sucessão testamentária com uma ordem de preferência dos modelos. Contudo, o que pode haver? Pode haver um fenômeno que nós estamos vendo aqui no próximo, que é categoricamente a conjuminância, né? Ou seja, a soma em um conjunto só, conjuminância da sucessão legítima com a sucessão testamentária. Então, a conjuminância das sucessões, ou seja, as duas sucessões, elas agregam a mesma força quando há a presença do testamento. É igual aquela na matemática, quando você tem um fator na equação e ele vai impactar em todas as variáveis, é o testamento. Então o testamento, quando ele existe, ele muda toda a regra, ele muda toda a sistemática de uma base ontológica. Então veja, na conjuminância da sucessão legítima com a testamentária, ela é possível plenamente no nosso sistema jurídico. Quer ver? Verifica aí. Ó. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não foram competidos no testamento. Então, sequencialmente, vemos, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Sequencialmente, nós temos o quê? A sucessão legítima, temos também a conjuminância da sucessão legítima e a sucessão testamentária, ou seja, ambas as sucessões elas se agregam, e por fim, única e exclusivamente, pessoal, a sucessão testamentária. Então, um quadro esquemático, você pode fazer no caderno, é importante, você pode colocar assim, as sucessões causa-mortes, elas vão compreender, primeiro, a sucessão legítima em duas situações bem claras. Primeiro, havendo a sucessão ab intestado, repito, a sucessão legítima ela vai compreender categoricamente duas situações em que só há a sucessão legítima. Primeira delas é a sucessão ab intestado, inclusive a primeira parte do artigo 1788. Ou seja, pessoal, uma sucessão que não há um testamento. Em sequência, ainda na sucessão legítima, haverá também somente a legítima se o testamento caducar, for nulo ou anulável. Nesse sentido, fica categórico a parte final, terceira parte, infine. Por favor, não fala infine não, tá? É infine mesmo, em portuguesão. Então, ou terceira parte do dispositivo. Sequencialmente, temos que ler em forma correlata os artigos 1859 e 1909, salvo engano, do parágrafo único do Código Civil. Aí você confirma para mim. Então, 1859 até o artigo 1909, pronto. Artigo 1909 do Código Civil, você vai reverberar tal expoente de informações. Bem, repristinando ainda a matéria, nós temos que entender também a circunstância que envolve a conjuminância da sucessão legítima com a sucessão testamentária. Ou seja, quando tanto a sucessão legítima ela opera em conjunto com a sucessão testamentária. Nesse sentido e consequência, trata-se do simples fato de existir, além de legítima, a existência de legítima, sequencialmente você vai encontrar testamento. Então veja, tem herdeiros necessários, tem legítima, sequencialmente tem o quê? Testamento. Então nessa soma dessas equações, desses fatores, havendo herdeiros necessários, havendo portanto legítima e havendo sucessão, havendo testamento, há duas sucessões, há uma conjuminância da sucessão legítima com a sucessão testamentária. Por fim, pessoal, trabalhando ainda esse expoente, nós temos aqui a sucessão testamentária única e exclusivamente. O 1788 ele não trabalha isso, tá? A gente vai reverberar a informação no artigo 1786. Olha o que diz. A sucessão dá-se-á por lei ou por disposição de última vontade. Então veja, a conjunção utilizada aqui é a conjunção alternativa ou. Só que cuidado, pessoal, o 1788 ele diz também que existe a conjuminância, ou seja, a possibilidade em conjunto da sucessão legítima com a sucessão testamentária. Então, a sucessão dá-se-á por lei, sucessão legítima, por disposição de última vontade testamentária e também, pessoal, quando ocorre especificamente a soma, a aplicação em conjunto, a conjuminância da sucessão legítima com a sucessão testamentária. Bem, trabalhando por fim essa última parte aqui do dispositivo, sucessão testamentária, nós podemos dizer que existem duas situações bem claras
da sua, efetiva ocorrência. Primeiro, o testamento é válido e eficaz. Eu não posso dizer que ele existe porque já existe, né? Mas no plano, né, da escada pontiniana, evidentemente ele existe, é o documento. E, sequencialmente, ele é válido e pode perfeitamente produzir efeitos, ele é eficaz. Mas não há herdeiros necessários. Veja que tem testamento válido e eficaz, mas não há herdeiros necessários. Se não houver herdeiros necessários, a sucessão é exclusivamente testamentária. Sequencialmente, no segundo patamar desse vértice, nós temos o que, gente? A possibilidade também de sucessão testamentária, quando o testamento é válido e eficaz, mas a renúncia de herança pelos herdeiros necessários. Tem legítima, tem herdeiros necessários, mas a renúncia por parte dos herdeiros necessários. Já vi cair isso, né, em consequência em questões para cartório. Bem, nesse sentido de consequência, mais uma vez, sucessão legítima, ela abrange duas hipóteses bem claras. A sucessão ab intestado, quando não há nenhum testamento. Sequencialmente, se há testamento, o testamento é caduco, nulo ou anulável. Bem, isso aí são as situações que envolvem a sucessão legítima. Sequencialmente, pode haver tanto a legítima quanto a testamentária, quando há, além de herdeiros necessários, evidentemente, há testamento. Por fim, pessoal, havendo somente a sucessão testamentária é quando há testamento válido e eficaz, mas não há herdeiros necessários, e por derradeiro, há a sucessão também testamentária, quando há testamento válido e eficaz, mas não há o que, gente? Perdoe-me. Mas os herdeiros necessários, eles renunciam à herança. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, a nossa aula pontualmente falando, eu gostaria de encerrar esse ponto, porque no próximo bloco eu vou me dedicar profundamente a tratar o que é o testamento. Tá? Qual é a natureza do testamento, tá? O que eu não falei no início do curso, confesso. Mas eu vou me remir, né, de remissão com C cedilha, eu vou me remir com vocês nesse sentido, tá bom? Vou me recompor aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e a todas aqui presentes. Eu te desejo, meu querido, olha, sem hipocrisia, eu te desejo um bom dia, eu te desejo uma boa tarde, uma boa noite. Bons estudos, bom proveito do seu tempo de estudo, que é importante, é saudável. Qualquer dúvidas e questionamentos, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Fique feliz, fique em paz e até a próxima, se Deus quiser.